Bom dia, boa tarde, boa noite, caro servidor. Me chamo Rodrigo, estou aqui hoje vindo falar com vocês em nome da comissão formada para criar uma proposta para um programa de gestão para o IFRN. E hoje estou aqui com o objetivo de atualizá-los sobre os andamentos do trabalho, bem como trazer orientações para essa etapa que eu vou explicar aqui, que é a chamada pública, né? Para começar a conversa, eu gostaria de, primeiramente, contextualizar, né, o trabalho que a gente já tem desenvolvido, para vocês ficarem inteirados de tudo que aconteceu até aqui, né? Como vocês sabem, a nossa comissão ela já trabalha já desde o meio de 2020, se não me engano, e de lá para cá nós já tivemos diversas oportunidades de contatos com os servidores e também com os demais órgãos que compõem o IFRN, né? Por último, acho que o nosso último contato com os servidores tinha sido no mês de julho. Nós tínhamos realizado reuniões através do Teams diretamente com os servidores. Dividimos, né, os campos em três reuniões e tivemos uma oportunidade de conversar de forma síncrona, né, através do Teams com todo mundo. E nessa reunião nós coletamos tanto os feedbacks dos servidores, como também apresentamos naquela época a minuta, o estágio em que estava, e na época nós informamos, né, que aquela etapa era prévia à reunião com o CODI, e que nós iríamos apresentar o texto ao CODI, logo em seguida iríamos seguir para o Consulp, né? Então, é aqui que nós começamos a nossa contextualização. Primeiro, vamos dizer o que aconteceu depois daquela reunião, né? Então, aquela reunião com os servidores. Então, logo após a reunião com os servidores, nós tivemos esse contato com o CODI e que foi muito proveitoso. Foram debates bem aprofundados sobre os diversos aspectos que a nossa resolução propunha. Foi muito bem recebida pelos diretores e demais integrantes do CODI, e surgiram nesses debates várias propostas de melhorias, de aprofundar alguns conceitos, de organização da nossa minuta. Então, apesar da nossa intenção inicial era de a gente passar pelo CODI em uma única reunião, como tivemos diversos aprofundamentos, então nós acabamos tendo 3 reuniões no Colégio de Dirigentes, para poder vencer toda a pauta, né? Tivemos uma no dia 11 e 12 de julho, tivemos outra no dia 25 e 26 de julho, e tivemos outra no dia 16 de agosto. Então, essas 3 reuniões foram imprescindíveis para chegar ao grau de maturidade da resolução que nós temos hoje. Então, no e-mail vocês devem ter recebido a minuta atual, e como tivemos algumas alterações relevantes no texto, não muitas, mas algumas, então nós entendemos que após passar pelo CODI, deveríamos realizar uma chamada pública para que todos os servidores possam se inteirar dessas alterações e possam dar suas opiniões, dar seus feedbacks mais uma vez, antes de que a gente leve essa minuta ao Consulp. Na verdade, nós vamos, né, reunir essas informações que vocês nos repassarem e vamos encaminhar ao Consulp para que eles, né, possam também ter contato com as opiniões dos senhores. Então foi isso. Nas 3 reuniões que tivemos no CODI, nós realizamos, né, algumas alterações no texto. Boa parte foi, se vocês tiverem acesso nesse momento com o texto, vocês vão ver que ele está com a estrutura bem diferente do que a gente viu lá nas reuniões em julho. A essência do texto ela não foi alterada, mas a organização foi uma sugestão. Nós tivemos assessoria de servidores especializados em normativos, então nós deixamos o texto mais profissional no sentido de técnicas normativas, então teve uma reorganização
nós organizamos as ideias para que elas sigam uma sequência lógica que seja mais fácil de quem estiver lendo entender. E tivemos também algumas outras alterações em alguns pontos que surgiu depois dos debates realizados no Conselho. Então, após essa reunião do CODI, vamos ter agora um momento que vai ser destinado a essa chamada pública. Essa chamada pública, ela estará acolhendo as opiniões e os feedbacks dos servidores do Instituto no período de 25 de agosto a 2 de setembro. Então, estaremos abertos para receber essas sugestões. Solicito que os senhores utilizem o link que foi no e-mail do formulário, onde vocês vão poder colocar lá os seus feedbacks, suas sugestões de alteração sobre o texto que nós também encaminhamos via e-mail, e que logo em seguida nós vamos consolidar essas sugestões encaminhadas para poder levar ao Consulp. E esse Consulp ele vai se realizar provavelmente nos dias 29 e 30 de setembro. Ainda estamos em fase final de fechar essa data, mas 95% de chance de que isso aconteça nesse período. Caso seja em outra data, a gente vai informar aos senhores. E considerando que nessa data nós vamos conseguir vencer a análise da minuta, em seguida nós já ficaremos apenas na dependência da criação do módulo no SWAP para acompanhamento do PGD. Já deixo os senhores informados que o pontapé inicial já foi dado nessa questão da criação do módulo no SWAP, já temos alguns analistas de TI já se inteirando do texto, não vão já, não vamos ter um módulo fechado de antemão, até porque nós temos esse ajuste ainda, essa análise da resolução pelo Consulp, que pode acabar alterando alguma regra e que, consequentemente, teria que ser alterado também no módulo do SWAP. Mas o básico já está sendo feito para adiantar os serviços, e logo após essa fase do módulo do SWAP, o programa de gestão estará apto a surtir efeito nos campos. Pois bem, como é que a gente pretende levar essa reunião, esclarecer os pontos aos senhores, para poder dar subsídio para que vocês façam o melhor proveito dessa chamada pública? Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde a gente vai esmiuçar cada etapa, cada parte da minuta do programa de gestão atual. Então, nesse primeiro vídeo aqui vai ser um resumo de basicamente algumas alterações maiores que foram feitas. Vamos falar superficialmente sobre elas. Estamos aqui explicando sobre a chamada pública, e em seguida nós vamos ir com alguns vídeos específicos por cada capítulo da minuta de resolução. Então nós entendemos que dessa maneira ficaria mais fácil para que os senhores, ao ler o texto e ter alguma dúvida, ir no vídeo específico daquele assunto onde vocês ficaram com dúvida. Então nós vamos dividir por capítulo. Acho que o primeiro vídeo ele vai pegar uma quantidade maior de capítulos, porque são os capítulos que têm menos detalhes a serem estudados, mas em seguida cada vídeo vai se reportar a um capítulo diferente na minuta. E aí no e-mail vocês vão conseguir ter o link de cada vídeo para cada capítulo, para vocês poderem encontrar mais fácil. E no YouTube nós vamos colocar em forma de playlist para quem quiser ver todos os detalhes dessa resolução através de nossos vídeos, do começo ao fim. Então, vamos aqui às principais novidades dessa minuta. Como falei, nesse primeiro vídeo agora, nós vamos fazer só uma rápida pincelada sobre as principais novidades, e lá quando estivermos analisando o texto especificamente,
nós poderemos falar mais sobre o tema. Mas aqui vamos dar só uma noção geral para que vocês tomem nota das principais alterações. Primeira alteração principal que nós tivemos na nossa minuta foi a questão da extinção do edital. Se vocês, não sei se vocês se lembram, mas na resolução, na minuta que a gente estava antes de ir ao CODIP, a gente previa que cada campus iria lançar um edital e só então os servidores poderiam realizar a adesão. Conforme nós fomos realizando os debates nos conselhos, nós percebemos que seria mais burocrático e seria mais engessado dessa maneira. Então, nós retornamos a uma possibilidade de adesão direto lá no sistema, sem necessidade de edital. Então, as regras que nós estávamos prevendo colocar no edital, nós trouxemos boa parte delas para o texto da resolução e tentamos, assim, dar uma maior flexibilidade ao programa de gestão. A criação de planos de trabalho setorial. Na nossa antiga proposta, nós tínhamos um plano de trabalho do setor que ele englobaria essa ideia do plano de trabalho setorial e o plano de trabalho individual. Então, com essa nova proposta, nós dividimos o plano de trabalho que nós tínhamos anteriormente em dois. Então, hoje nós temos esse plano de trabalho setorial, que vai falar basicamente sobre as atividades do setor, de uma forma geral, e no plano de trabalho individual, nós vamos focar as atividades do servidor, né, as obrigações do servidor, enquanto estiver no programa de gestão. Então, foi apenas uma subdivisão, né, para ficar melhor. A criação do relatório individual do trabalho, na verdade, eu não diria nem criação, a gente já previa um relatório lá na nossa antiga resolução, nossa antiga minuta, mas que a partir de agora nós demos nome, né, e criamos uma parte, organizamos nessa organização do texto, nós colocamos uma seção específica para tratar desse relatório, demos o nome a ele, né, é o relatório individual do trabalho, e em geral, criamos algumas regras a mais que a gente vai poder verificar lá no momento que estivermos analisando essa sessão, né. Tivemos novos prazos de validade dos planos. Na nossa antiga resolução, a gente previa uns planos de trabalho trimestrais e agora nós estamos com planos de trabalho semestrais, né? Então, nós teremos aqui planos de trabalho que valerão para um semestre, mas nós teremos relatórios individuais mensais. Essa regra se manteve, a mensalidade dos relatórios individuais como anteriormente. Mas os planos, os PITs, agora eles valem semestralmente, né? Tivemos a previsão da criação de um estudo sobre o setor de atendimento ao público, né? Tivemos diversos encontros nesse período com a Procuradoria Jurídica, que nos trouxe preocupação sobre eventuais problemas que poderíamos ter relativo ao setor de atendimento ao público ininterrupto e o programa de gestão, né? Se a gente juntasse essas duas coisas. Então, depois de muita conversa, nós chegamos a um denominador comum, que seria a criação de um estudo. Então, quando a nossa resolução estiver pronta aqui, vai ser realizado um estudo com os setores de atendimento ao público ininterrupto, para que eles, simultaneamente ao nosso programa, então, vai rodar o nosso programa com esses setores e, durante 6 meses, realizaremos esse estudo para que a gente possa identificar, né, acertos e erros, problemas e poder chegar a um parecer sobre a adequação, se é possível ou não, nós termos os setores de atendimento ao público também integrando dentro do programa de gestão. Então, nós vamos rodar esse programa, um programa piloto específico para ele durante 6 meses, e após esses 6 meses nós vamos ter esse parecer que vai dizer a possibilidade ou não, e caso o parecer seja favorável, as regras relativas ao pessoal dos setores de atendimento ao público ininterrupto vão ser incorporados à resolução.
E um outro tema é a ampliação, uma outra alteração relevante na minuta, é a ampliação dos temas tratados no quadro de referência. Né? Na resolução anterior, a gente falava sobre uma portaria que iria delimitar quais setores que poderiam aderir e quais setores que não poderiam aderir ao programa de gestão. Então, nessa nova proposta de resolução, essa portaria nós chamamos de quadro de referência, onde vai sair uma pela reitoria, e ela vai ser um quadro de referência que vai servir de base para todo o IFRN. E aí, nesse quadro de referência, além dos setores que poderão, através da temática, os setores que vão poder aderir ao programa de gestão, e, além disso, a quantidade de percentual de teletrabalho possível para aquele setor, enfim. E nos campos, os campos vão gerar o seu quadro de referência, também através de uma portaria, que vai observar essa da reitoria e que vai fazer esse link entre o quadro de referência da reitoria para o que vai acontecer no campus. Né? Então, as coisas que são previstas lá no da reitoria vai ser também aplicado no campus através dessa portaria que vai ser emitida pelo gabinete do campus e vai também trazer todas essas regras de quais setores que podem aderir, o percentual, o mínimo, o máximo de teletrabalho, além de outras coisas que a gente vai ver lá no texto. Então, pessoal, nesse vídeo, basicamente é isso. E agora, nos próximos vídeos, nós vamos nos ater aos detalhes da portaria, da minuta em si, né? Vamos analisar parte a parte do texto. Obrigado e até lá.